Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao CEPA. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje, entrando em sintonia com a energia desse ambiente, que a gente esteja receptivo para receber essas energias, nos auxiliando no nosso equilíbrio fisiológico, emocional, mental, que a gente precisa desse equilíbrio para seguir em frente nessa caminhada de aprendizado. Nesse propósito, vamos iniciar com uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Alguém pela primeira vez na casa? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Então esse nosso encontro de hoje é mais um estudo do que uma palestra. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade em perguntar. Hoje a gente vai falar um pouquinho da fundamentação. Se você for pesquisar na internet, tem muita contradição, né? Com relação a casas espíritas, a pureza doutrinária, se a apometria faz parte da doutrina ou não, né? Então eu vou passar um pouquinho do que está na doutrina, ligado ao que a gente faz aqui na casa, que é essa investigação do psiquismo, como a gente funciona, como a gente consegue a cura de alguns problemas psicológicos, mentais, até mesmo fisiológicos, né? Vamos começando aqui na Gênese, da codificação espírita, né? dos 5 livros da codificação, no capítulo 1, item 40. O estudo das propriedades do perispírito, e lembrando que CEPA é Centro de Estudos e Pesquisas Apométricas, não é Centro Espírita Paz e Amor, não. Não que não seja bom ter esse nome também, mas o foco da nossa casa é o estudo. Então, o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais, aqui ele já está dizendo que existem esses fluidos espirituais e que a gente precisa estudá-los, né? E dos atributos fisiológicos da alma. Abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege. Então, Kardec, lá no século retrasado, no século XVIII, né? XIX, aliás, já trouxe isso aqui, que a gente precisava estudar como o nosso perispírito funciona. Lá ele chamou o que não é aqui do corpo físico de perispírito, né? Então, todo o resto, tirando o corpo físico, todo o resto que envolve o espírito, ele chamou de perispírito. Mas não quer dizer que é uma coisa só, ele deu um nome único para isso. E o estudo disso aí é que vai nos trazer os componentes desses fluidos espirituais, desses atributos fisiológicos da alma, né? Então a gente precisa entender como funciona essa nossa máquina perispiritual, essa máquina organismo físico, como está interligado com o perispírito, qual a influenciação da alma no corpo físico, a influenciação dos pensamentos no corpo, dos pensamentos na alma. Então isso tudo pode gerar uma série de dificuldades para a gente, e que a gente está trazendo essas dificuldades causando por falta de conhecimento da lei que os rege, que rege esses mecanismos de influenciação. Também no livro dos médiuns, no capítulo 1, na segunda parte, ação dos espíritos sobre a matéria. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Também mesmo alerta que ele colocou lá na Gênese. Então ele estava dizendo que ele estava trazendo apenas o início desse campo de estudo, né? E passou a bola para a gente, né? Ou seja, é necessário estudar, não basta ficar só no que ele trouxe. Ele mesmo falou que o Espiritismo ia mudar conforme as conquistas da ciência, né?
também em Obras Póstumas. Obras Póstumas é um livro que Kardec não publicou em vida, mas foi ele que redigiu, teve essas anotações, então eles reuniram essas anotações que ele tinha feito, que não tinha publicado ainda, e publicaram nesse livro, sobre as manifestações dos espíritos, parágrafo 1, item 12. O perispírito, como um dos elementos constitutivos do homem, desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, nos fisiológicos e patológicos. Então, o perispírito desempenha importante papel no nosso corpo físico e nas doenças que a gente tem. Quando as ciências médicas levarem em conta a influência do elemento espiritual na economia, grande passo terão dado e novos horizontes se lhes abrirão. Muitas causas de moléstias serão então descobertas, bem como poderosos meios de combatê-las. E a gente já está estudando isso, como funciona esse intercâmbio dos nossos pensamentos, das nossas emoções com o corpo físico, o que causa um acesso de raiva que lesiona todo o nosso corpo perispiritual, lesiona inclusive o nosso corpo físico, só que ele tem uma quantidade imensa de energia, né? E não se deixa bater tão facilmente. Mas se você ficar 20, 30 anos reclamando da vida, fatalmente você vai ter uma doença séria lá na frente. Porque você fica bombardeando diariamente o teu corpo físico com essa energia da reclamação. E aí não há corpo físico que aguente. Então, até aqui foi da codificação. Agora aqui do Divaldo Franco, ditado pela Joana de Ângeles. Livro Autodescobrimento, uma busca interior. Em A Gênese dos Distúrbios. A gênese, ou seja, a causa dos nossos problemas. Todo conflito procede do ser que pensa, do direcionamento de suas aspirações. Olha que forte isso aqui. Ela diz: todo conflito, não é alguns. Todo conflito procede do ser que pensa. Ah, mas tem a pandemia aí. Muita gente não pegou o coronavírus, esteve em contato com ele. Então, apenas pegou pessoas que, pelo seu padrão vibratório, permitiram que esse vírus se encontrasse em um campo fértil ali. Mesmo que a gente foi bonzinho a vida inteira, fez tudo certinho nessa vida, mas se no meu passado eu carrego energias deletérias de pensamentos, de vingança, de raiva, que hoje em dia eu tento abafar isso, porque eu sou espírita, né? Então eu tenho que ser bonzinho, tenho que transparecer que eu sou correto, né? Essas energias também causam isso. Posso ter uma vida exemplar nessa existência aqui e posso ter um câncer lá no final dela, porque é o espírito escoando o que eu fiz no passado. E é escoado através do corpo físico, e o corpo físico que vai pagar a conta. E, de certa forma, está correto isso, porque o corpo físico é passageiro, né? É temporário. E o perispírito vai continuar com a gente. Então, tá o corpo físico que paga um preço para algo maior, né? Para uma libertação dessas energias do espírito. Todo conflito procede do ser que pensa, do direcionamento das suas aspirações. Olha o orar e vigiar aqui. O que você está querendo, o que você está buscando, o que você está desejando. O Buda fala, né, que a origem dos sofrimentos são os desejos. Sempre que você deseja algo, se aquilo acontecer, você já estava esperando, estava desejando. E se aquilo não ocorrer, você se frustra. Então, se você não deseja e aquilo acontecer, que bom. E se você não deseja e aquilo não acontecer, você não estava esperando. Tanto as mais recentes, ou seja, dessa existência, quanto as mais remotas, do passado espiritual nosso. Então aí eu não posso dizer que Deus é injusto, porque nessa vida eu fiz tudo certinho, mas vamos olhar para trás como é que está essa caminhada. Como você se comportou até então. Agora a gente está tentando dar um direcionamento diferente para a nossa existência.
E isso eu vejo como um grande problema, principalmente no espiritismo. Porque os espíritas, por terem um conhecimento um pouco a mais desse funcionamento, e como eu disse aqui na última palestra, né, a Terra é uma escola de orgulhosos e egoístas. Não que a gente está aqui para aprender a ser orgulhoso e egoísta, não. Os orgulhosos e egoístas do universo são encaminhados para escolas desse tipo, para quebrarem esse orgulho e quebrarem esse egoísmo. E como todos aqui somos um pouco dos dois, né? O Marlon faz essa seguinte brincadeira, né? Que no mundo existem dois tipos de pessoas: os orgulhosos e os que não sabem que são. Então, como aqui predomina esse orgulho, e quando a gente tem um conhecimento que outra pessoa não tem, a gente se acha superior por esse orgulho. E se a gente for analisar por que a gente está aqui agora, é porque a gente estava para trás dessas pessoas e deram uma chance. Se você quiser ir lá nessa existência fazer parte do espiritismo para acelerar um pouquinho esse processo aí e recuperar o atrasado, vai ser melhor para a tua caminhada evolutiva. Aí você vai estar economizando talvez umas 2, 3 vidas, dependendo de como você se comportar nessa existência, né? E a gente às vezes olha para um familiar, esse aí não acredita no que eu estou falando para ele. Às vezes aquela pessoa está muito melhor que você, que nem precisa estar aqui para querer melhorar. Ela já é uma pessoa boa assim, mesmo não acreditando. Então essas aspirações mais remotas dificultam a nossa vida hoje. Porque a gente sabe que deve ter um comportamento X, mas a gente sente diferente. Então eu sei que devo amar o próximo como a mim mesmo, mas eu não consigo amar aquele ser que está lá dentro de casa. Mas a gente faz de conta, né, que está tudo certo. Mas você não trabalha esse sentimento. Por que isso é difícil? Porque isso vem de passado, não foi plantado nessa existência. E isso, o direcionamento dessas aspirações, geram esses conflitos. Ademais, em se considerando os campos de força, olha o que ele está trazendo aqui de informação, campos de força e afinidades que existem no universo, o indivíduo sintoniza também com os equivalentes ao seu teor vibratório, tornando-se hospedeiro de mentes e seres enfermiços que pululam na psicosfera do planeta, já desencarnados, que passam a exaurir-lhe as forças por osmose espiritual obsessão, assim como pelas correntes mentais que se exteriorizam das demais criaturas em cujo círculo se movimenta. Só esse trecho aqui já dá uns 2 meses de estudo, né? Estudar diariamente o que quer dizer cada trechinho disso aqui. Então o que ele está falando aqui de campos de força e afinidades? Cuidado com o pensamento, porque você vai atrair mentes que pensam da mesma forma, que têm as mesmas aspirações, os mesmos desejos. E elas vão estar ali em torno. E vão estar dentro de você também, porque você, nessas vidas passadas, tudo que você já foi está no teu inconsciente. E conforme você direciona as suas aspirações hoje, você vai atrair, vai acordar essas existências de passado que tem essa mesma aspiração. E se for para algo bom, vai te ajudar. A gente pode potencializar as nossas capacidades. Por isso, orar e vigiar, e cuida com o que você está pensando. Se for coisa boa, continue. Se não, repense. E aqui ele está falando hospedeiros de mentes. O que são mentes? São vidas passadas, né? São consciências que não têm mais um corpo e que agora estão reencarnados aqui. E seres são desencarnados, mas que ainda não reencarnaram. Ainda tem um corpo astral livre lá no plano astral. E também fala aqui, assim como pelas correntes mentais. Essas correntes mentais se exteriorizam, ou seja, saem para fora
dos seres. E conforme você se liga nesses pensamentos, você se liga a uma corrente mental dessa. Um exemplo bom que eu tinha sempre antes da Copa de 2014, né, era nos jogos de futebol da seleção brasileira. Né? Mesmo quem não gosta de futebol, no dia do jogo, está lá vidrado querendo assistir. Porque ele se deixa impregnar por essa energia que a nação inteira, pelo menos a grande parte da nação, está vibrando. Isso gera uma corrente mental boa, né? E as pessoas se deixam ligar por essa corrente mental e nesse dia gostam de ver futebol. Outra coisa que eu notei também, quando você assiste um filme, se você pega um filme lá na Netflix, ele não tem a mesma emoção do que se o filme está passando num canal aberto, na Globo, por exemplo. Porque quando ele está passando num canal aberto, não é só você que está assistindo ele. São milhares ou milhões de pessoas assistindo o mesmo filme, ligados na mesma energia, e gera você assiste aquele filme de uma forma diferente. É diferente do que você assistir ele isoladamente. Aqui já do Vanderlei de Oliveira, ditado pela irmã Cidufo. Reforma íntima sem martírio. Esse título aqui é interessante porque o Espiritismo fala muito dessa reforma íntima, né? A gente olhar para dentro da gente mesmo e se entender. E a gente só pode reformar o que a gente conhece. Então, para haver uma reforma íntima, eu preciso me conhecer. Preciso entender como eu funciono. Porque senão eu vou reformar o que se eu não entendo o que é o que eu sou, como funciona. Né? Então, precisa do autoconhecimento. Os reflexos, esse aqui é um termo da psicologia, né? Os reflexos são como personalidades, ou seja, vidas passadas nossas, personas, indutoras, que nos induzem a fazer ou querer algo, estabelecendo o automatismo dos sentimentos externados em atitudes e palavras. Isso gera um automatismo. Aí se diz para a pessoa que ela precisa tratar, digamos, esse nervosismo dela, ela diz, não, eu sou assim. Gerou um automatismo, ela nem percebe, nem acha que ela é assim, acredita que é assim, pronto e ponto final. Nesse circuito, ou seja, nessas induções aqui de sentimentos, né, que a gente tem, a gente vive e decide, progride ou estaciona. São essas muitas personalidades, essas vidas passadas, construídas nas múltiplas vivências da alma, que formam os alicerces das inclinações humanas, tendências, impulsos, desejos, intenções e hábitos. Lutamos há milênios com a força descomunal desse reflexo matriz que dirige por automatismo até mesmo a maioria das nossas escolhas. Está dizendo aqui que, como a gente não se conhece, nós somos fantoches do nosso passado. E a gente acha que isso é certo, porque sempre foi assim. E também tem um trecho do Livro dos Espíritos, que perguntaram se os espíritos nos influenciam. Né? E lá fala que, via de regra, são eles que dirigem a nossa vida. Por desconhecer esse mecanismo, a gente se deixa, vem um pensamento, a gente se deixa levar por ele. Você não para analisar, isso é bom, isso é meu? Se for meu, está certo, dá continuidade nisso, nesse pensamento? Então, a importância do autoconhecimento. E aqui outro trecho do André Luiz, ditado por Chico, nos domínios da mediunidade. Aqui já trazendo para o nosso dia a dia. Né? Muitas vezes, dentro do mesmo lar, ele não disse algumas vezes, disse muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram, chamados pela esfera superior ao reajuste. Então, não é que Deus errou na minha família. Ele deu uma chance de você ter aquele parente difícil ali,
para que você se acerte com ele, para que você aprenda a perdoar, aprenda a compreender, aprenda a tolerar. E outra coisa, se você se colocar no lugar dele, é você que é o parente difícil para ele. E se você olha no passado, digamos, ele para mim é uma pessoa difícil, você vai olhar no passado, porque lá eu prejudiquei ele. Né? Mas para eu ter prejudicado ele, ele também me prejudicou. Então os dois têm a impressão de que o outro é o parente difícil. E quando você se coloca na posição de vítima, que o outro é errado, você não faz nada, porque não precisa mudar o que não está errado. Então esse conhecimento desse mecanismo de passado, que se alguém está te perturbando hoje, isso está em você, a causa está em você, é você que precisa mudar e não ele, aí a gente começa a melhorar. Não só fica reclamando da vida, a gente faz algo para mudar a situação. Raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos, porque não têm o autoconhecimento. Então vão alimentando essa animosidade, vai ficando pior. Uns à frente dos outros e alimentam com paixão, no imo de si mesmos, os raios tóxicos da antipatia, que concentrados se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e até mesmo a morte. Está dizendo aqui que um pensamento de raiva direcionado para outra pessoa durante uma vida inteira pode até ocasionar a morte dela. Olha o poder de um pensamento. Só que não esquecer que quem está vibrando esse ódio, ele é o primeiro meio, né, de transmissão desse sentimento, está nele mesmo, né? Ou seja, a gente é 70% água. A gente vai ver aqui na frente a ilustração da água, né? Então nós estamos ficando intoxicados com essa energia de ódio, de vingança, e vamos direcionar ela para o outro também. Mas quem ficou mais prejudicado é de onde partiu essa emoção. Para isso não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis, ou mesmo que eles nem discutam. Só você ficar remoendo aquela raiva do outro lá pode gerar isso aqui. Aliás, Jesus falou, né? Se você em pensamento, apenas em pensamento, desejar uma mulher, você já cometeu adultério, ou seja, não precisa do ato físico. O pensamento já fez. No campo mental, no campo espiritual já está consumado. O físico é só um agravante ou não. Se você... E aqui na Terra a gente só é punido pelas leis terrenas se você deixar externar isso para o físico. Né? Até porque se fosse em pensamento estava todo mundo condenado. Né? Então a gente está evoluindo para um dia chegar lá. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade, despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. Aqui ele está dizendo, de parte a parte. Quando uma das pessoas se liberta daquilo, já não está mais no mesmo padrão vibratório, escapa. Por isso, perdoar. Enquanto você não perdoa, você está na mesma faixa de vibração. E se alguém te ofendeu, ele também tem algo contra ti, ele não tem um sentimento bom para você. E vocês dois ficam vibrando esse mesmo sentimento reciprocamente e causando cada vez um apertamento uma condensação dessa ligação energética, e vão ficando cada vez mais próximos um do outro. Até que vem aqui como casal, né? Marido e mulher, né? Então ligados que estão. Primeiro vem como pai, filho, né? E depois, se não se perdoam, vem como marido e mulher. Não quer dizer que são todos, tá? Aqui são exceções, tá? Está falando do pessoal lá fora. Aqui também, André Luiz, o pensamento. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. A ideia forma a condição. A condição produz o efeito.
o efeito cria o destino. Então tudo começa pelo pensamento. Tudo se inicia no pensamento. Cada ação nossa, aqui no campo físico, se iniciou no pensamento. E alimentado esse pensamento durante algum tempo, a gente tem força para colocar ele em prática. Então o pensamento cria o nosso destino. Por isso a importância do orar e vigiar, de cuidado do que a gente está pensando. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Porque é uma lei de sintonia vibratória. Se eu acordo de manhã e começo a reclamar do dia, o universo entende, o universo é inteligente, é uma energia, uma malha energética, tudo está conectado. Então o universo entende que eu gosto de reclamar e me manda situações para continuar reclamando. E se eu faço um esforço, conhecendo o meu mecanismo, e apesar de ter 9 situações para reclamar, eu vou buscar uma para agradecer. E o universo começa a entender que eu quero agradecer e vai me colocando nos caminhos de situações para continuar agradecendo. E isso que a gente fala aqui todo dia está aqui embasado por André Luiz. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, a mudança real virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Imagine a sua existência como deseja que fosse. Trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. Então, um meio prático de você fazer isso, por exemplo, se você está com um problema, uma dificuldade física, uma doença, né? Não deseje curar a doença, porque o universo vai entender que você quer curar a doença. E você só vai curar a doença se você tiver a doença. Então, se mentalize saudável, como você deseja que seja. E aí tudo se acelera. Então, aqui nesse estudo, a gente traz o conhecimento dessas leis que regem a nossa vida, que, ou seja, são as regras do jogo, desse jogo chamado vida. Se você entende as regras, fica mais fácil a gente interagir nessa partida aí que a gente está jogando. Quando a gente não entende as regras, fica tudo estranho. A gente sofre, não sabe porquê, aí bota a culpa nos outros, porque a gente acha que não fez nada de errado, né? Então eu preciso entender as regras da vida. Entendendo as regras, eu vou precisar fazer uma reavaliação. O que eu estou fazendo, então, que vai contra essas leis. Preciso mudar isso, porque senão vai ficar tudo do mesmo jeito. Então, conhecimento não melhora ninguém. O que melhora uma pessoa é o uso que ela faz desse conhecimento. Se ela usar em si mesmo para se tornar uma pessoa melhor, ótimo. E essas leis estão no Evangelho, né? O Evangelho é um repositório de leis universais. E aqui a ideia central, né, da lei de causa e efeito, a principal delas, né? Em todas as grandes religiões, né, de tempos em tempos, vinha um profeta, vinha uma pessoa para trazer esse conhecimento, para orientar aquele grupo ali de seres, né? E cada um trazia da forma como aquele povo podia entender melhor. Mas a ideia de todas elas é a mesma, né? Porque é uma lei universal. Não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Amar ao próximo como a si mesmo. E aqui a pesquisa física, né? O Masaru Emoto, um japonês, fez essa pesquisa aqui, da mesma água, pegou a mesma água e colocou em recipientes diferentes, com rótulos diferentes, né? E as pessoas passavam por ali e entravam em contato com aquela energia ali do rótulo. A mesma água pura. Depois de um tempo, ele botou essa água para congelar e fotografou o cristal de gelo que é gerado, né, quando a água começa a congelar.
Então, observe a mesma água com um rótulo de gratidão e a outra de ódio. É que nem formou cristais de gelo, algo estranho. E nós somos 70% água. Olha a importância da nossa saúde. Nossa saúde depende do que a gente pensa. Se a coisa está ruim, mude o pensamento, se mentalize com a situação melhorando. Mas está demorando, mas vai demorar mais se não mudar o pensamento. E entender que a gente não é vítima de ninguém. Somos só vítimas de nós mesmos, né? Do nosso passado. Então, entendendo isso, a gente não pode terceirizar mais a cura. É com a gente mesmo, não tem o que fazer. E não entregar nas mãos de Deus. Porque se fosse assim, Deus já teria criado tudo perfeito. Né? Por que ele ia criar esse mecanismo complexo, né, de evolução? Se ele daí no meio desse caminho, a pessoa está passando dificuldade, ela vai lá e ajusta a vida da pessoa. Também não vai ter mérito nenhum. Então é conosco mesmo. Não dá de protelar. Aliás, a gente pode protelar, né? Nossa teimosia pode atrasar um pouco essa caminhada, mas somos nós que vamos precisar botar isso em prática, não tem jeito. A nossa sorte é que Deus é paciente, né? A gente está aí, quantas vidas, né? Patinando. Jesus trouxe esse conhecimento aqui há 2000 anos. Né? Olha o que a gente fez da história lá, do ano 0 de Cristo até agora. Né? Olha a história da humanidade. Mas ele sabia que seria assim, né? Ele já veio trazer para isso e germinando, né, nas nossas consciências, para que agora a gente comece a entender e botar em prática isso. E essa gravura ilustra, não realmente, né, mas para a gente pelo menos ter uma ideia, uma pequena ideia do que é o nosso ser total, né, espiritual. Não, isso aqui não é o total, ainda tá, é a parte que mais nos influencia nessa existência, né? Então, o que a gente conhece de nós mesmos é essa pequena parte aqui. E em proporção é muito menor do que está aqui, tá? Compara-se, a psicologia compara a memória integral com o iceberg, né? Aqueles 5% que fica para fora da área é nossa parte, nossa área consciente. Todo o resto se chama de inconsciente, não porque esteja inconsciente, não. Isso aqui vibra ativamente, tanto é que nos influencia ativamente. Mas é inconsciente para nós. Eu não tenho consciência do que se passa ali. Eu só sinto a reação, sinto a vibração do que se passa. E isso influencia a minha vida. Como seria uma vibração dessa? Digamos, lá no passado, como religioso, eu fiz um voto de pobreza, né? E esse voto me acompanha até hoje. Hoje em dia, minha vida financeira é um desastre. Dinheiro é pecado. Você não se sente bem tendo ele. E não sabe por quê. Então você precisa desfazer esses compromissos. Porque isso é forte, é um compromisso de uma vida inteira. Isso gera uma resultante mental que vai nos influenciar nas existências seguintes. Então, você fez um voto de castidade lá também. E esse voto, essa freira lá do passado, está ali no teu campo psíquico. E aí você é uma mulher invisível, ninguém chega para querer te conhecer melhor, porque sente aquela vibração da freira. Ou lá no passado você foi corrupto, né? Aí agora tenta trabalhar com vendas, por exemplo, e nada dá certo, nada fecha, porque aquela vibração de passado, do corrupto lá, não passa confiança para quem está chegando ali para fechar um negócio contigo. Aí está tudo certo, está tudo para fechar e na hora H dá tudo errado. Então são influências do nosso psiquismo que influenciam a nossa existência hoje. Tá, mas daí, se está com isso aí, não tem nada o que fazer? Tem. A gente tem ferramentas para conversar com esse corrupto. E aí você tira ele do teu campo vibratório, não é que você vai jogar ele fora. Você vai conversar com ele, porque ele está numa fixação mental ainda de se dar bem em cima de passar os outros para trás, né? Ele ainda está preso nessa forma de vida, de pensar. Quando você tira ele dessa existência, mostra para ele o passado, por que ele desejou
ter um pouco mais ou ter melhores condições. Quando ele foi prejudicado, mostra para ele na vida seguinte, os outros também passaram a perna nele, aí ele começa a entender que não vale a pena viver desse jeito, que esse modelo de vida não serve mais. E aí essa vibração deixa de existir, porque essa parte nossa de passado não está mais pensando dessa forma. Ou na realeza, né? Isso fica muito forte, né? Se achando que tem um sangue azul, que é superior aos outros, né? E aí tudo vinha servido de todos os lados, né? E agora tem que acordar às 5 horas da manhã para ir para o trabalho, é uma tristeza sair da cama. Então tudo isso influencia como a gente é hoje. Então, se auto-observando, a gente começa a perceber isso que nos incomoda no nosso ser. Escutar o outro também é muito bom, principalmente a esposa, o esposo, né? Porque eles percebem mais esses nossos aspectos quando a gente muda em determinadas situações, né? A gente acaba tá acostumado com essas mudanças e acha que é assim mesmo. Então escutar os outros é bom também, para se entender melhor. Outra bem forte também, geralmente com pai ou com mãe, né? Foi escravo lá no passado e hoje o torturador veio devolver a vida como pai ou como mãe, e aí você não se acerta de jeito nenhum com aquele filho, ou com aquele pai, ou com aquela mãe, porque é muito forte, é uma das energias mais fortes que pode ser gerada no inconsciente, essa aqui. Porque ele ficou uma vida inteira escravizado, e não podia nem reclamar, porque senão apanhava mais ainda, né? Então ele não podia externar isso. Ele ficou guardando dentro dele essa energia toda. Ele desencarnou ali, de tão forte que essa energia, ele desencarnou como escravo e nem conseguiu se libertar. Ele é escravo até hoje, séculos depois. Ficou preso mentalmente naquela situação. Ele ainda está sentindo lá o chicote no corpo. Mesmo que o corpo não exista mais, porque é uma revivência mental. Ele fica revivendo aquilo. Então, enquanto não tirar o escravo lá do poste, mentalmente, né, mostrar para ele, ó, o corpo já morreu, bota em regressão, na vida anterior era você que estava com o chicote na mão, aí ele sai da condição de vítima, vem até o presente, olha, agora ele te devolveu a vida, ele está te ajudando a ter uma posição melhor nessa existência, e aí vai se resolvendo, e a gente está aqui, e essas coisas incomodam porque a gente precisa melhorar isso, precisa resolver cada um desses aspectos. Então, quem tem bastante sintomas, agradeça. É uma oportunidade que Deus está te dando para resolver esses aspectos. Apesar de ser sofrido, uma existência comparada com a caminhada evolutiva não é nada. É um segundo, digamos, comparado com o todo. Isso é uma comparação bem grosseira ainda. Essa aqui também ajuda a entender um pouquinho melhor, principalmente o intercâmbio, né, dos relacionamentos, né? Porque a gente percebe de si mesmo apenas essa pequena parte aqui, né? Então, num relacionamento, o outro percebe do outro muito mais claramente os aspectos do seu inconsciente. Por isso que eu falei antes de escutar o outro. Porque o outro vai te dar muito mais dicas do que você é, de como você é, do que você mesmo possa perceber. Então aqui é aquele mecanismo lá da venda, digamos, né? Você agora já percebeu que aquele modelo de vida não é bom para você, de ficar se dando bem em cima do sofrimento dos outros, né? Passando os outros para trás, e você vem com a proposta de ser honesto. Mas o outro que chega aqui para fazer negócio percebe em você aquele eu lá do passado, não sei qual é o carinho que ilustraria melhor ele aqui, ó. Ele percebe a vibração desse eu do passado aqui. E não sente confiança em você. No relacionamento também conjugal, né? Lá no passado, digamos, você foi traidor, né? Você não era fiel àquela pessoa, mas hoje você viu que sofreu muito com isso e veio para mudar esse aspecto. E veio com esse firme propósito de ser fiel. Mas a outra pessoa fica desconfiada, porque ela sente a vibração do teu eu infiel do passado. E isso pode gerar muitas dificuldades no casamento.
se a pessoa não conhecer esse funcionamento, né? E nunca vai estar tranquila, né? Enquanto ela não perceber que isso pode ser algo de passado, né? Alguma dúvida? Eu me empolguei hoje aqui, 40 minutos. Podemos encerrar? Bira, estamos em 3? Podemos fazer o passo individual? Coletivo, né? Tem muitas macistas. Tá bom. Então, para ficar também... Peraí, tem quantos? Acho que tem uns 2, 3. Ah, não tem o Silvio também. Não, então vamos fazer os passos individuais hoje. Tá? Vamos encerrar, então, essa nossa parte aqui. Após esse encerramento, a gente sair para os passos. Então, agradecendo essa oportunidade desse estudo, de estarmos aqui, que a gente possa ter uma semana abençoada e começar a botar em prática esses aspectos que a gente está começando a se conhecer, não se culpar pelo que é assim mesmo e é para todos, a gente não é menos do que ninguém, só que a gente está começando a observar, a olhar mais de perto para isso, e é assim mesmo. Nesse propósito de uma semana abençoada, vamos vibrar uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Uma boa noite e uma boa semana a todos.